Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Você é fã de carteirinha de One Piece? Sabe tudo? É uma enciclopédia de One Piece? É mesmo? Bom, hoje eu trouxe alguns detalhes muito curiosos aqui, porque One Piece é uma série longeva. Tem quase 30 anos, com anime, com mangá, com diversas revistas, jogos, o próprio autor fazendo entrevistas ou deixando perguntas respondidas. E isso acrescenta muito à história. Tem muitos fãs do mangá e do anime que não sabem a origem do Zoro, da onde vem sua linhagem, que ele é um descendente do Ryuma, o deus da espada. Por quê? Isso não existe no mangá, não existe no anime e está em um campo de perguntas e respostas onde o Oda revelou a origem do Zoro e toda a linhagem dele. Mas mais do que isso, você sabia que muitas pessoas que assistem o anime só perderam diversos pontos? Pois é, hoje eu trouxe 30 pontos muito importantes que sofreram mudanças significativas do mangá para o anime. O quanto isso influencia na história? Bom, vai depender de qual parte você pegou. Tava lendo? Tava assistindo? Assiste até o final porque tem muita coisa que muda completamente o entendimento da história. Se você é novo no canal, aí vai na maciota. Se é da pior geração, bala de canhão, camuçaria no like para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre as 30 mudanças do anime para o mangá. E o recado rapidinho que a ação da minha moto tá rolando só por 20 centavos. Meu irmão teve a moto roubada. Graças a Deus ele tá bem, mas a moto foi destruída no processo. Ele não tinha seguro. Tô abrindo mão de um grande sonho. Comprei essa moto para viajar pro Chile. Pois é, montei tudo. Não vou fazer agora, mas sonho a gente não desiste, só adia. E nesse momento eu tô adiando para arrumar a moto dele, mas para realizar o seu sonho. Então a moto pode ser sua por 20 centavos, tá bom galera? Não é ninguém que tá fazendo isso, sou eu mesmo. Eu vou entregar essa moto para você em todo o Brasil. Se for aqui de São Paulo, entrega até na sua mão. Se for próximo aqui, pode vir aqui que eu entrego pra você, tá bom? Mas mando pro Brasil inteiro essa moto. Participa, 20 centavos. Já tá acabando. Tô falando pra você, está indo rapidão. Então a moto vai embora daqui a pouco, beleza? Pega se você quiser a moto, não é? Não tô pedindo ajuda nem nada. Tô falando aqui de coração aberto que estou abrindo a mão de um sonho pra arrumar o sonho do meu irmão. Vai dar tudo certo. Compra aí, ó. Só 20 centavos você já pode concorrer a essa motona, tá bom? Então olá meus amigos, a primeira grande mudança, quando se inicia o One Piece pelo anime, você já pode se surpreender que o episódio 1 não começa com o capítulo 1. Pois é, a infância de Luffy com Shanks e o final com ele socando o Rei do Mar é uma ótima abertura e introduziu o tom da história. Mas o anime só nos mostra isso durante a luta contra a Alvida. Aí vamos para a segunda mudança, para quem só assistiu o anime e nem chegou nos atuais, pode se surpreender com uma pergunta muito simples, mas como o Luffy conseguiu o corte sobre o olho? Se você só assiste o anime, você só vai descobrir isso no episódio 878. No mangá, essa cena perturbadora acontece logo no começo. Para provar ao Shanks que ele tem tudo que é preciso para ser um pirata, Luffy leva uma lâmina no próprio rosto e deixa essa marca característica. Como isso foi incluído no anime posteriormente, não é um exemplo verdadeiro de uma grande mudança. Mas convenhamos, considerando que levou cerca de 20 anos para o anime mostrar algo que teria aparecido logo no início da série, vale a pena mencionar aqui. Terceira mudança, as espadas do Zoro tendem a não discriminar no mundo de One Piece quando a questão é inimigos. E vemos um ótimo exemplo disso no capítulo 3 do mangá, onde o Zoro, um dos personagens mais populares de todo One Piece, acaba sendo aprisionado por Helmepo. E Rika, uma garota local, conta todos os eventos que levaram a essa prisão para Luffy e Kobe. Acontece que o Zoro, na verdade, ele matou o lobo, o cachorro de estimação do Helmepo, que estava obviamente aterrorizando a cidade. No anime, o Zoro não mata o doguinho, ele simplesmente joga uma cadeira na fera. Quarta mudança, ainda com o Zoro, a morte de Kuina tem nuances bem diferentes. Ela caiu da escada porque acidentes acontecem. Ela era uma criança tentando alcançar algo alto, realizar o seu sonho, mas infelizmente escorregou e caiu. Uma cena para ilustrar como a vida é frágil para nós fãs. Mas ao assistir o anime, quando se chega à origem do Zoro, a morte da Kuina é estranha. Ela parece muito improvável a qualquer fã. Tudo porque lá no anime você não vê nenhum corpo, o que torna tudo muito ambíguo. Já o mangá mostra o corpo de Kuina. É uma cena que foi considerada muito sombria na época e acabou removida do anime.
A nossa quinta mudança, podemos pegar o Soap porque temos uma cena onde o seu pai, Soap, revelou que ele tinha sido um pai sem esperança, que não conseguia fazer nada por sua esposa e filho, um péssimo pai. Depois que um membro da sua equipe perguntou se sua partida foi para o melhor deles, toda a tripulação do Shanks ali grita e comemora quando ele diz que sim. Só que nada disso é canônico. E por ser um curto filler, muitas pessoas acreditam nessa declaração horrível de Soap até os dias atuais. Já a nossa sexta mudança é interessante porque quando chegamos na mãe adotiva da Nami, Belemer, a ex-fuzileira naval que acabou virando uma fazendeira de tangerina, as coisas acabam ficando muito mais brutais. A história de Belemer acaba dando a Nami uma origem trágica, aquela origem necessária que convém a todos os membros da tripulação de Monkey D. Luffy. Quando o Arlong, o pirata Homem-Peixe, acaba invadindo a vila Kokoyasi para ameaçar e explorar toda a população, ele acaba sendo confrontado por Belemer. E a solitária ex-marinheira acaba sendo punida por suas ações. Em um flashback no capítulo 78, vemos ela ser baleada na cabeça por Arlong. No anime, ela ainda morre com um tiro, mas acaba sendo disparado no peito. Além disso, pode somar aqui como extra que toda a luta do Luffy contra o Arlong é muito mais violenta pelo mangá. Sétima mudança, quando conhecemos o futuro deus pirata pelo anime, você apenas ri dele. Cuidado, hein? Só que quando você olha mais de perto o Bug pelo mangá e como ele trata seus subordinados, as coisas mudam. Em ambas as versões da série, o Bug ele fica irritado com qualquer um que ele acha que está tirando sarro do seu nariz de palhaço. No mangá, a sua resposta para esse aborrecimento acaba sendo muito mais cruel. No anime, ele acaba sendo introduzido só gritando com seus subordinados por esse insulto percebido. Já no mangá, ele acaba com a vida deles. Como eu fiz aqui as mudanças seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos e a timeline, a oitava posição é curiosa, porque se fosse um ranking, essa aqui seria a minha top 1, tá? Pra mim a pior diferença do anime e do mangá, que é como o Zeff perde a perna. Perder uma perna é sempre brutal, convenhamos, mas a maneira como o Zeff perde a sua é muito mais perturbadora no mangá do que no anime. Porque no mangá ele corta a própria perna usando uma pedra e ele come a sua perna para garantir a sua sobrevivência. No anime ele perde a perna em um naufrágio. Quando ele tenta resgatar o Sanji, a sua perna fica presa nas correntes de uma âncora e acaba sendo arrancada quando as ondas jogam o barco e apertam mais e mais a corrente. Obviamente que ambas as cenas são macabras, mas há algo sobre um homem ser forçado a consumir sua própria carne que torna tudo muito mais doloroso. Nossa nona mudança, quando chegamos em Drum, temos mais umas cenas censuradas, porque aqui no mangá o Dalton corta a cabeça do Apple, sim, só que ele é rapidamente costurada de volta pelo Ishii. Já no anime o Apple foi simplesmente cortado no peito, o que não adiciona tanto choque assim. Nossa décima mudança, em Little Garden, quando o Brog se libertou do Kindle Jacket do Mr. 3, ele acaba sendo derrubado novamente pelo Mr. 5 e temos ali o Sr. 3 restringindo e prendendo as mãos e os pés no chão com enormes espadas feitas de cera. Isso no mangá. Já no anime, Mr. 3 prende o Brog apenas com algemas feitas de cera. Então acaba sendo censurado. Não só isso, Dory e Brog eles são vistos decepando cabeças de dinossauros com uma brutalidade casual que o anime acabou ocultando. Agora essa aqui eu acho muito curiosa e vocês vão se surpreender com ela. Nossa 11ª mudança, no mangá, por volta do capítulo 111, a Vivi ela muda de roupa. Ela acaba usando ali uma camisa que destaca, vamos colocar assim, os seus atributos mais amplos. E o padrão espiral usado nessa roupa acaba dando muita ênfase aos seios da Vivi, o que resulta em uma piada visual. Só que incrivelmente no anime o padrão foi alterado para um padrão de linhas mais onduladas, para enfatizar bem menos o que o mangá queria mostrar. Isso aqui é muito louco porque o mangá ele sempre teve menos fanservice. E após o time skip, o anime tomou essas rédeas de destacar as partes das mulheres com muito mais volume e muito mais zoom. Esse aqui é um raro caso em que o anime optou por deixar as coisas mais conservadoras.
Já a nossa 12ª mudança, temos um personagem muito querido que é o Bon Clay, né? Um dos melhores personagens de todo o One Piece. Vários fãs pedem o seu retorno. Nosso pirata extravagante se torna um aliado firme e leal do Luffy, mesmo depois dele se originar como um vilão. A censura entre o anime e o mangá, no entanto, acabou acontecendo com o Bon Clay. No mangá, o Kenpo de Bon Clay é explicitamente chamado de Okama Kenpo. Okama em One Piece, galera, acaba sendo um grupo de homens que adotaram características femininas. O problema, no entanto, é que Okama em japonês tem diversos significados. E entre eles, acaba sendo uma espécie de insulto abreviado. Algo como chamar alguém de traveco. No anime, no entanto, acaba sendo contornada essa questão se referindo às artes marciais de Bon Clay como estilo bailarina. O que é horrível. Convenhamos, era melhor deixar o Okama Kenpo. E ainda aproveitando aqui a deixa do Bon Clay, nossa 13ª mudança é interessante porque o anime não mostra o desfecho do Bon Chan. Muitos fãs não sabem o que aconteceu com ele. Só vemos isso na história de capa do capítulo 666 que nos revela seu destino após Impel Down. Ele virou o novo líder do andar 5,5 da prisão, assumindo o posto vago deixado por Emporio Ivankov. 14ª mudança, a polêmica tatuagem original de Portgas de Ace. No começo do mangá, a tatuagem nas costas do Ace era um Manji, combinado com a Jolly Roger do Barba Branca. Manji é o nome japonês para um símbolo religioso muito comum lá na Ásia, porque é frequentemente usado para marcar templos budistas, ou então usado como iconografia para clãs específicos. No anime, o Manji foi alterado para uma cruz. O mangá mudou mais tarde para refletir isso no anime. Por que essa mudança? Bom, o Manji parece muito com uma suástica, um símbolo que foi apropriado pela Alemanha nazista. E a maioria das pessoas no mundo ocidental vai pensar imediatamente naquele regime cruel quando se deparar com o Manji. One Piece está longe de ser a única série a fazer essa mudança. Outras séries famosas como Naruto e Tokyo Revengers tiveram que passar pelo mesmo processo de apagar o Manji das suas histórias. 15ª mudança. A vida da pirataria frequentemente envolve o uso de facas e sabres. E isto não é surpreendente pelo mangá, pelo menos, porque o anime sempre esconde umas coisas, né? Veja, por exemplo, o capítulo 222 do mangá, onde o Bellamy estava ali envolvido em um jogo de cartas com o Hoshio e acusa ele de trapaça. No anime, esse momento acaba sendo pontuado por Bellamy simplesmente agarrar o braço de Hoshio e reclamar. Já no mangá, no entanto, Bellamy esfaqueia Hoshio na sua mão. 16ª mudança. O Dave Back Fight é por muitos considerado um dos piores arcos do anime. E isso tem um grande motivo. Muitos acham inclusive que é filler, né? Mas existem diferenças gritantes do mangá para o anime. Onde no mangá tínhamos apenas 3 jogos acontecendo ao invés de 6 como o anime nos mostrou. O que tornou o arco muito mais longo do que o esperado pela animação. A nossa 17ª mudança, aproveitando que estamos aqui falando do Dave Back Fight, essa mudança aqui ela é característica porque é o Luffy disparando uma bala de canhão no Fox. E o Fox acaba derrubado em um leito de espinhos que perfuram todo o seu rosto e corpo. É brutal essa cena, hein? Já no anime, sabe o que acontece? O Fox sobe na bala de canhão como um desenho animado. Sim, Fox no anime tem Toon Force. Ok, a 18ª mudança é complicada. Se a mudança de como o Zeff perdeu a sua perna é sem dúvidas a pior mudança, pelo menos na minha humilde opinião, nossa 18ª posição é, também na minha opinião, a mais sofrida para alguns fãs, que é o desfecho do Enel. Se você só viu o anime, talvez não saiba o que aconteceu com ele após a sua ida para a Lua. E isto só é revelado para nós nas histórias de capa do mangá, em sua jornada chamada As Grandes Operações Espaciais de Enel. Aqui Enel descobre sobre uma cidade em ruínas nas profundezas da Lua chamada Birka, que tem o mesmo nome da sua ilha natal aqui na Terra. Mas não só isso, essa cidade acaba sendo reativada por seus poderes elétricos. Enel também descobre que a origem das raças do céu, Shandorians, Birkans e Skypians, é a própria Lua. Eles acabaram imigrando para a Terra quando os recursos da Lua se esgotaram. Enel atualmente vive na Lua com um exército de robôs super avançados e misteriosos. Infelizmente, o anime não mostrou nada disso para nós.
19ª mudança, uma piada recorrente no mangá de One Piece é o tradicional dedo médio estendido como um sinal de desrespeito. Sim, tem muito isso no mangá, como uma zombaria. Embora instâncias dela possam ser encontradas em diversos pontos do mangá, elas são removidas do anime. E eu acho que um exemplo que mais magoa para quem vê só o anime é o capítulo 500, que traz esse gesto simples, obsceno, mas que caracteriza o personagem de Law, lá na casa de leilões do arquipélago de Shabold. Quando ele faz uma saudação ao Kid, ele mostra o dedo do meio. Sim, como todas as instâncias disso no anime foram mudadas, censuradas, pelo anime o Law faz o que? Ele sorri para o Kid, o que é zoado, convenhamos, né? Um dedo do meio é muito mais badass do que um sorriso. 20ª mudança em Marineford. Temos muitas mudanças acontecendo, tá? Mas vale destacar algumas. Que nem no mangá, o Jinbe ele bloqueou o golpe de magma do Akainu, cobrindo suas mãos com água usando suas habilidades de Homem-Peixe. Mas mesmo assim ele queimou suas mãos e elas ficaram em chamas. Já no anime ele simplesmente bloqueou com as próprias mãos. Casualmente, faz parecer o Jinbe um deus, quando na verdade o Akainu se saiu muito melhor nessa cena pelo mangá. Já nossa 21ª mudança, essa aqui eu acho que é a mais marcante de todas, tá bom? Porque é quando as pessoas acabaram notando o fato de que existiam grandes mudanças e censuras que o anime trazia em relação ao mangá. O capítulo 575 do mangá é conhecido como a parte do arco principal de Marineford. O Barba Branca chegou em toda a sua glória, com pompa, para resgatar o Ace. Isso é muito bom, até que o Akainu, um dos maiores almirantes da marinha na época, usou a sua habilidade de magma, a Magu Magu no Mi, para queimar essencialmente metade do rosto do Barba Branca. No anime, essa aqui é engraçada até, o Akainu ele reivindicou metade do bigode do Barba Branca, tá? Enquanto no mangá, não, metade da cabeça de Edward Newgate foi brutalmente obliterada. Já nossa mudança 22, Barba Branca versus Barba Negra, também tem algumas mudanças em relação ao anime e mangá que eu não gosto, tá bom? Porque pelo mangá, quando o Barba Branca tem seu poder anulado pela Yami Yami no Mi, ele ataca o Barba Negra usando sua força. E dizendo que Tite confiava demais apenas em habilidades de Akuma no Mi. Só que no anime o Barba Branca ele é espancado tão violentamente que não tem nem forças para segurar na sua arma e acaba caindo em cima do Barba Negra quando ele perde o controle do seu corpo. Então ele agarra o Barba Negra e diz essa mesma fala. Só que a cena em si ficou estranha, tá? Ficou muito complicada essa cena porque parecia que o Barba Negra realmente estava derrotando o Barba Branca no anime. Já a nossa 23ª mudança é complicada essa aqui, viu? Porque a origem do ódio do Rod Jones ela é muito alterada pelo anime e causa quase que uma falha de roteiro. Pois é, meus amigos, tudo porque no anime, quando o Rod Jones ele entra no palácio, há um flashback que não é mostrado no mangá. Mostra ele com o Dozun quando crianças, e o Dozun estava sendo sequestrado por piratas. E o Rod e os outros futuros oficiais dos novos piratas homens peixes, eles tentaram salvá-lo desses homens que estavam tentando escravizá-los, mas foram derrotados. Os piratas se preparavam para sequestrá-los também, mas eis que Arlong surge e subjuga esses piratas, salvando o Rod e seus amigos, se tornando esse espelho do que o Rod viraria mais à frente. Só que isso aqui acaba entrando em conflito com algo que acontece mais à frente, o próprio anime mostra. Que é uma declaração que o Rod fez um pouco mais tarde, depois desse flashback no anime, onde ele admite a Fukaboshi que ele nunca teve nenhuma interação pessoal com a crueldade dos humanos. Então como é que o anime mostra um flashback dele tendo uma interação e depois coloca ele falando que não? Complicada essa mudança aí, eu acho que a galera não se atentou o que viria a acontecer mais tarde. 24ª mudança, tanto no anime quanto no mangá, o Bartolomeu ele é um fanboy total do Luffy que não consegue escutar ninguém, absolutamente ninguém pode criticar o Luffy sem ele ficar agressivo. Só que no mangá as coisas são um pouquinho diferentes, viu? Porque o Barto ele é muito mais cruel por lá do que no anime. Entrando naquele ponto da censura, mas eu também acho que isso caracteriza muito melhor o personagem. No mangá ele corta a língua de uma figura lá só porque ele ousou insultar o Luffy. Sim, ele corta. Já no anime ele agarra, ele flerta ali com esse corte, mas no fim acaba deixando o sujeito ir embora.
25ª mudança. Aqui temos uma mudança que eu particularmente gosto, tá? Eu acho até que boa. Acho que ele me fez uma coisa legal. E ela vem do confronto final entre o Luffy e Doflamingo, que eu acho que acaba sendo um pouco mais dramático pela animação. No mangá, o King Kong Gun dizima Doff, tá? Já no anime eles têm 4 minutos ali de luta de raios. Além disso, o confronto ocorre em uma ordem diferente do resto da luta, mas que acabou funcionando bem para esse caso aqui. 26ª posição. Se algo definitivamente ruim aconteceu em Wano com primor, é a luta do Luffy versus o Batman. Sério, esse smile aleatório pelo anime, deu mais trabalho pro Luffy do que o próprio Kaido. Essa é de longe a pior luta de toda a série. É sério mesmo, galera. Se você chegou em Wano agora e chegou na luta do Batman, pula essa parte. Vai no mangá porque é meio quadro e você vai pular uma tortura de luta, tá? Aproveita e pula a luta do Sumo também, que é simplesmente horrível pela animação. 27ª mudança. Essa aqui é perigosa. Por quê? Temos um Smile desperto. Sim, Smiles, como vocês lembram, são frutas artificiais de alto risco, criadas por Caesar. Essas frutas são interessantes porque apenas uma em cada 10 Smiles pode conceder com sucesso as habilidades semelhantes à de uma Zoan. Porque mesmo assim você não ganha uma transformação perfeita, e sim ganha uma espécie de simbiose com o animal que a Smile pode oferecer. Porém, o anime nos fez favor de adicionar o Bearman. Cara, isso aqui é absurdo. É um Smile filler e que só por ser filler já não teria problema. A questão aqui é que é muito rápido e quem só vê o anime não sabe disso. E pode se deparar com um Smile muito parecido com quem? As bestas carcereiras de Impel Down, que são Zoans despertas. Inclusive o primeiro despertar que vemos em toda a série. Bom, despertar é o último nível de poder dessas frutas. E esse urso pode confundir bastante as coisas, fazendo com que alguns fãs realmente acreditem que um Smile despertou. Mas pelo bem de todo fã, o mangá não mostra a figura do Homem-Urso. 28ª posição. A devastação causada por Kaido e Orochi em Wano são muito mais brutais pelo mangá. Temos uma cena que é chocante, que é a mãe, uma mãezinha ali da cidade de Okobore, e ela tem uma faca sobre o seu filho, o bebê, pronto para matar ele antes dela mesmo morrer de fome. Também podemos ver uma vovó da cidade de Okobore caminhando em direção para uma árvore com uma corda, tentando se enforcar. O anime, claro, deixou de fora essas cenas, mas quando você vê isso pelo mangá, você fica chocado. 29ª mudança. A luta no mangá entre Luffy e Kaido, pelo menos no primeiro encontro deles, acaba muito rápido. O Kaido não sofre qualquer dano de nada que o Luffy tenta fazer e ele nocauteia o Luffy com um único golpe. Já no anime, estragaram pra mim essa cena, tá? Porque tem um pouco de preparação antes que a luta aconteça. E os dois realmente trocam golpes por um tempo. Embora o Luffy ainda sofra uma grande perda no final, o anime tornou essa cena péssima, porque o mangá mostra que o Kaido pode vencer o Luffy em segundos com apenas um movimento. Como o Luffy no episódio 1026 estava lutando contra o Kaido como se estivesse no mesmo nível, perdemos um pouco dessa presença de maioral que só o Kaido podia exalar. Apesar de uma boa luta, o confronto Kaido versus Luffy no geral até o seu final teve muito filler e foi muito diferente do mangá. Tanto que precisa ser reordenado hoje para uma boa animação. A narrativa definitivamente não segue a mesma do mangá. Por fim, nossa última mudança. 30ª mudança. O despertar do Luffy pelo anime é algo único de se ver. É muito belo, a música não fosse um problema. Um feito é atribuído a ele que não existe no mangá, hein? Luffy sozinho dividiu os céus com uma explosão de haki quando ele desperta. Tal feito, sabemos, só ocorre pelo clash de 2 Yonkous. A única pessoa que já vimos fazer isso até agora foi Joy Boy original pelo mangá. Luffy ainda não chegou nesse nível. Está próximo, mas ainda não. E é isso, essas são as principais mudanças da linha temporal de One Piece até esse ponto. Tem muita mudança acontecendo, muitas delas acontecem por conta da censura, outras por fillers e outras por negligência da animação. Qual você acha que é a mudança mais sofrida de toda a série? E qual você acha que precisa entrar nessa lista aqui? Se vocês mandarem mais, eu faço outra lista. Por que não? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.